Olá, meus alunos do Tributário 2. Essa aula de hoje, sejam bem-vindos todos novamente, muito bem-vindos. Essa aula de hoje nós vamos tratar o imposto em espécie denominado ISS. ISS ou ISSQN, que é Imposto sobre Serviço ou Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. A denominação, a nomenclatura ISS ou ISSQN, tanto faz. Tem doutrinas que os senhores vão procurar, que vai estar só ISS, e outras doutrinas vai estar ISSQN. Não tem diferença absolutamente nenhuma, é porque algumas doutrinas preferem falar imposto sobre serviço e outras imposto sobre serviços de qualquer natureza. A primeira questão aqui, este é o primeiro tributo em espécie que a gente vê, tá? ISSQN ou ISS é um imposto de competência de cunho municipal, tá? E está disposto lá no artigo 156 da Constituição. Peço aí aos senhores para abrir tanto a Constituição da República de 88, depois abrir também o nosso Código Tributário e depois a nossa lei complementar, mas ao longo da aula aqui eu vou falando cada situação e cada item desse para vocês acompanharem aí, tá? A primeira questão aqui que é importante, temos que saber, é justamente no que se refere aí, tá? Ao artigo 156 da Constituição. E lá no artigo 156 da Constituição está justamente disposto o seguinte: compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 3, serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2, vírgula, definidos em lei complementar. A primeira questão aqui que nós temos que falar é justamente a gente definir e a gente ter uma ideia aqui acerca dessa questão do que é o serviço de competência do município. Por quê? Porque nós vamos estudar nesse semestre também o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS. Então, você tem o ICMS, que é de competência do Estado, e você tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é de competência do município. E nunca, gente, nós teremos que pagar os dois impostos sobre serviços sobre a mesma coisa ou sobre o mesmo serviço. Ou você tem um serviço o qual você tem que pagar para o município, ou você tem um serviço o qual você tem que pagar para o Estado. Você nunca paga dois impostos sobre o mesmo serviço. Então, lá no 156 da Constituição fala que a competência do ISS é municipal. Inciso 3, serviços de qualquer natureza, vírgula, não compreendidos no 155, inciso 2. Então, quando a gente vai lá no artigo 155, inciso 2 da Constituição, fala o seguinte: 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Ou seja, essa é a primeira ressalva, essa é a primeira delimitação acerca aí do ISS. Tá? O ISS é serviço de qualquer natureza, excetuado aqueles dispostos no artigo 155, inciso 2. O artigo 155, inciso 2 da Constituição fala do ICMS, e lá fala prestação de serviço interestadual e intermunicipal. O que é serviço de transporte interestadual? 2 ou mais estados. Ou seja, se eu pego um transporte que circunscreve 2 ou mais estados, eu vou ter que pagar ICMS. E se eu pego também, e lá fala do serviço de transporte interestadual e intermunicipal. O transporte intermunicipal é aquele que é feito entre 2 ou mais municípios. E aí o transporte intermunicipal também é sujeito à tributação do ICMS. Então, vamos dar um exemplo prático aqui para a gente entender isso. Vamos supor que eu moro ali na região
da Cidade Nova, União, Minas Shopping, pega um ônibusinho azul que vai até o BH Shopping, ou seja, ele sai de um extremo de Belo Horizonte e vai até outro extremo de Belo Horizonte, e eu vou pagar ali R$ 4,50 nessa passagem do ônibus, e é um ônibusinho azul. Só que eu chego no BH Shopping, eu pego um ônibusinho vermelhinho que vai para Nova Lima, e o BH Shopping para Nova Lima é um pulo, né? Só que aquele ônibus vermelhinho ele é mais caro do que o ônibus azulzinho. À toa? Não. Porque os ônibus vermelhos, eles não são vermelhos aqui no estado de Minas, aqui em Belo Horizonte, vamos falar assim, porque eles são com cor diferente. É porque os ônibus vermelhos, eles são ônibus que eles são intermunicipais, ou seja, eles transitam no mínimo em 2 municípios. E aí a tributação que esses ônibus são sujeitos é essa aí de ICMS. Então, por isso que a passagem do ônibus ela é mais cara para o ônibus vermelho. Não necessariamente ele transita em 2 municípios, ele vai andar mais do que alguns que transitam dentro do mesmo município. Às vezes até menos, como eu acabei de dar o exemplo. Só que é o seguinte, a alíquota do ISS é uma alíquota que varia entre 2% a 5%, turma. E a alíquota do ICMS, ela tem uma média de 18%. Então, aí está justificado, porque muitas das vezes o ônibus vermelho é mais caro que o ônibus azul, mesmo que ele não transite tantos quilômetros quanto o azul. Por favor, vão anotando a matéria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nas nossas aulas presenciais eu vou sanar essas dúvidas para vocês. Então, fiquem à vontade, façam anotações e tragam essas anotações durante as aulas remotas, mas de forma particular com vocês, para a gente bater esse bate-bola aí acerca de tudo que eu estou ensinando aqui para vocês. Outro serviço que é tributado pelo ICMS é o serviço de comunicação, que está lá no artigo 155, inciso 2. Ou seja, todo serviço de comunicação é devido pagamento de ICMS. Aí, quando a gente volta lá no artigo 156 da Constituição, no inciso 3, fala assim, serviços de qualquer natureza, não compreendido no 155, inciso 2, que é o quê? Transporte entre municípios, entre estados e comunicação. E se o transporte for municipal, aí a tributação vai ser de ISS, ok? Continuando. Definidos em lei complementar, ou seja, nós temos uma lei complementar que define aí, né, justamente a questão do ISS. E a lei complementar do ISS é justamente a lei complementar 126. Vocês vão abrir aí, por favor, a lei complementar que ele faz e traz para a gente toda a questão aí. Desculpa, a lei complementar 126 é a do Simples Nacional. A lei complementar nossa do ISS, só um minutinho que eu vou pegar ela aqui que fugiu. É a 116, perdão, turma. Vocês vão abrir, por favor, a lei complementar 116 de 2003. Essa lei complementar é a lei complementar que rege aí para nós toda a sistemática do ISS. Então, lá no artigo 156 da Constituição, a gente viu alguns parâmetros básicos. Parâmetros esses que é serviço de qualquer natureza, tá? Primeiro ponto. Transporte apenas municipal, porque intermunicipal ou interestadual vai ser ICMS. E também nós temos os serviços de comunicação, que a competência será justamente do Estado e não do município, tá? Ainda no artigo da Constituição, artigo 156, turma, lá no parágrafo 3º, vem e estabelece o seguinte: em relação ao imposto previsto no inciso 3, que é justamente o imposto aí do ISS, que é o que a gente está trabalhando agora, cabe a lei complementar. Então, a nossa lei complementar, que é a lei complementar 116 de 2003, ela vai trazer justamente o quê?
Inciso 1, alíquotas máximas e mínimas. E as alíquotas máximas e mínimas estabelecidas na nossa lei complementar varia entre 2%, que é a mínima, e 5%. Muito interessante, porque nós tivemos a lei complementar que trouxe a alíquota mínima de 2%, e ela trouxe também uma responsabilidade para aqueles prefeitos que não observam a alíquota mínima. Porque se você não observar a alíquota mínima, se o prefeito conceder uma alíquota inferior a 2%, ele vai responder por crime de improbidade administrativa também, turma. Tá? Então, as alíquotas mínimas são 2% e a máxima 5%. Cabe à lei complementar também excluir da sua incidência exportações de serviço para o exterior, que isso remete ao que nós trabalhamos no semestre passado. E o que a gente trabalhou no semestre passado? Que toda exportação tem que ter estímulo tributário, ou seja, nós não temos a incidência, a exclusão de incidência tributária do ISS, quando eu vendo um serviço para fora do país. Inciso 3 do parágrafo 3º do 156 da Constituição fala, caberá à lei complementar também o quê? Regular a forma e as condições como as isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos e revogados. Então, a lei complementar ela tem que trazer também o que pode ser concedido ou não, diferido ou não de benefício tributário. Ok? Então, voltando aqui para o material que eu disponibilizei para vocês na nossa aula referente ao imposto sobre serviço, nós temos aí a definição constitucional, artigo 156, inciso 3 e parágrafo 3º, que eu já expliquei essas questões. Já falamos da primeira limitação do imposto sobre serviço, que é justamente dentro de cada município, e o transporte, quando ele se dá de forma entre municípios ou entre estados, ou comunicação é ICMS. Já falamos também da segunda limitação, que o serviço ele tem que estar disposto na lei complementar. Daqui a pouco a gente começa a falar da lei complementar 116 de 2003, e vocês vão ver que a lei complementar 116 de 2003, ela traz um rol de serviços que o município pode cobrar. Ou seja, o STF, turma, já decidiu que os serviços que podem ser cobrados ISS pelo município são apenas aqueles dispostos na Lei Complementar 116. O que quer dizer isso? Que se você presta um serviço que não está na Lei Complementar 116, você não tem que pagar ISS. Você vai ter que pagar ICMS se este serviço for definido e concluído como serviço. Tá ok? Então, é muito importante a gente ter esta definição. Por que você tem que ter a definição de que é serviço ou não? Porque tem uma discussão que já foi pacificada, que é a questão da locação. E locação, gente, com base no Código Civil, não é considerada serviço. E a locação de bens móveis é considerado justamente uma obrigação de dar. E obrigação de dar não é, mediante o Código Civil, um serviço. Então, quando você tem isso, você tem uma grande repercussão. Por quê? Essa tese tributária ela foi feita principalmente pelas grandes locadoras de veículos. Quando você aluga um veículo, você está contratando uma locação de um bem móvel. E a locação do bem móvel, por força do Código Civil, locação não se equipara a serviço, porque locação é apenas obrigação de dar. Então, com base nessa sistemática, com base nessa interpretação que eu estou passando para vocês, o STF reconheceu que locação de bem imóvel não pode ser tributado pelo ISS. Tá? Isso está lá no recurso extraordinário número 1.161.213. Então, fica aí uma dica. Então, hoje, professor, então as locadoras de veículo não pagam tributo nenhum? Paga, ela paga vários outros tributos. Mas tributo sobre, imposto sobre serviço, não, porque a atividade dela não é prestação de serviço, é locação. E locação de bem imóvel, com base no Código Civil,
é diferente de serviço. Locação é a obrigação de dar algo, tá? Então, é importante a gente trabalhar justamente essa questão aí para a gente entender essas situações do imposto sobre serviço no nosso dia a dia aí e com base nessas questões e nessas definições. Então, por isso, professor, que a gente tem alguns casos, e aí eu falo que o tributário 2 é muito interessante, porque a gente pega alguns casos práticos que são extremamente relevantes para a gente conversar e para a gente discutir. Exemplo, o João vai fazer uma festa. Aí ele vai numa casa para alugar material para a festa. Prato, talher, copo, som, projetor multimídia e etc. e tal. O que ele está alugando? Ele está alugando bem móvel. E aí eu falei que o STF já falou que locação de bem móvel não é serviço. Então, vai ter cobrança de ISS? Não. Vai ter cobrança de ICMS? Não, porque também não é serviço. Locação não é serviço. Mas vai ter cobrança dos outros tributos lá da empresa. Só que aí a empresa manda entregar isso na sua casa, alguém montar a festa para você, operar o som e só te emite uma nota fiscal de locação de equipamento. Ela vai cair na fiscalização? Vai. Por quê? Porque o fisco vai conferir se teve entrega, porque o simples fato de ter serviço de entrega já é um outro serviço, já é uma outra coisa. Se você mandou uma pessoa para montar o material, operar som, operar luz do som, ficar lá à disposição, você prestou um serviço. Então, você tem que distinguir o que é a prestação de serviço e o que não é prestação de serviço. Então, muitas empresas que mexem com locação de bens móveis, há alguns anos atrás, passaram por fiscalizações da prefeitura e tiveram essa infelicidade aí. Sempre colocava na nota fiscal como tudo fosse locação e o fisco descobriu de uma forma muito simples que não era apenas prestado serviço, não era apenas realizada a locação de bens móveis, e sim havia prestação de serviços englobados aí nesse custo. Tá? Então, é a competência municipal. O fato gerador tem que ser um dos serviços que vai constar na lista anexa da Lei Complementar 116. O fato gerador é justamente a prestação de serviço. Não temos incidência do ISS quando falamos de exportação, tá? A base de cálculo é o valor de serviço. A alíquota varia entre 2% a mínima, 5% a máxima. O contribuinte sempre vai ser aquele que presta o serviço. E o local de incidência nós vamos falar ainda quando eu falar da Lei Complementar 116, que a gente começa a falar a partir de agora. Essas são as regras gerais do imposto sobre serviços aqui que a gente está aprendendo, que é de competência municipal. Então, nós temos Constituição da República, artigo 156, inciso 3, que fala lá: competirá aos municípios instituir impostos sobre serviços. Vimos com uma lei complementar agora, turma, que é a 116 de 2003, que vai regular, complementar o que a Constituição está falando e trazer regras gerais para todos os 5.800 e poucos municípios que existem no Brasil. E cada município vai fazer a sua legislação própria, observando o que a lei complementar fala. Tá? Então, essa é a base, essa é a lógica e a sistemática que a gente tem a respeito aí do ISS. Tranquilo até aí, turma? Beleza, vamos lá. Abrem aí, por favor, a Lei Complementar 116 de 2003 a respeito do imposto sobre serviço. O artigo 1º vira e fala: o imposto sobre serviço é de competência do município ou do Distrito Federal. O fato gerador é a prestação de serviço que consta na lista anexa. Lembrando, lista anexa, ela é taxativa, ou seja, eu só posso cobrar ISS se o meu serviço estiver na lista da Lei Complementar 116.
ainda que esse não constitua fato preponderante do prestador. O que é isso? Ainda que não constitua fato gerador preponderante do prestador. Exemplo, eu vou numa concessionária de carro e compro um carro zero. Ando com o carro, deu 10 mil quilômetros, eu vou levar na concessionária para fazer a revisão. Nesta revisão, eu compro material e eu pago mão de obra. O material que eu compro, eu vou ter que pagar imposto sobre serviço de imposto sobre circulação de mercadoria. A mão de obra é serviço de mecânica. Ou seja, turma, eu vou ter um valor que vai incidir imposto sobre serviço, mecânica, e outra questão que eu vou pagar as peças que eu fiz a revisão, que vai ter a incidência do ICMS. Tá ok? Tem algumas questõezinhas básicas de prova de OAB que falam justamente isso. Então, tem uma antiga que fala assim, a pessoa tinha uma loja e nesta loja ela comercializava, ela revelava fotos. Então, era prestação de serviço, revelação de foto. Tá? Ela parou de revelar foto, porque ninguém mais tira foto e revela, e começou a vender celular. É diferente, é circulação de mercadoria. E aí a opção certa é ela. A pessoa, antes, a empresa pagava imposto sobre serviço, que era revelação de foto, e agora deixa de pagar imposto sobre serviço e passa a pagar ICMS. Porque se ela está comercializando celular, ela está fazendo circulação de mercadoria. Essa era a lógica aí. Parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 116. O imposto também vai incidir de imposto e de serviço proveniente de outro país cuja prestação se tem iniciado e aqui termine. Então, se eu contrato um serviço nos Estados Unidos e ele vai ser executado aqui, quando eu pagar essa prestação de serviço, eu vou pagar com ISS. Por quê? Porque aqui o caso é diferente, eu estou importando um serviço. Se eu importo, ou seja, se eu contrato um serviço de fora para ser executado aqui, eu vou ter a incidência do ISS. Diferentemente, se eu sou contratado para prestar um serviço para os Estados Unidos, eu vou ser contratado, eu vou prestar o serviço lá, e aí, consequentemente, eles vão me pagar o dinheiro e vem para cá. Eu estou exportando o meu serviço, então não vai ter incidência do ISS. Parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadoria. Esse parágrafo 2º é muito utilizado em prova de OAB, tanto em questão aberta quanto questão fechada. Tá? Que quer dizer isso? Eu posso ter um serviço que, para eu executar este serviço, eu preciso aí de material, de matéria-prima, né? E aí, com base nisso, né, esse serviço ele vai ser me tributado tão somente tudo pelo ISS. E aí eu consulto e peço vocês para lerem depois a súmula 167 do STJ. Ela vem e fala: o fornecimento de concreto por empreitada para construção civil preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões e de prestação de serviço sujeita-se apenas à incidência do ISS. O que é betoneira? Betoneira é aquele caminhão que vai rodando e vai fazendo aquela massa de cimento lá dentro. Para você ter aquela massa de cimento, você tem que ter areia, brita, cimento, uma série de coisas ali incluídas naquela situação. Correto? Ok. Então, se você tem isso tudo incluído ali dentro, você contrata não é o material, você contrata o serviço de fornecimento do concreto. Então, sobre este serviço, vai pagar apenas ISS. Isso, turma, é justamente o emprego do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 116. Se tiverem dúvidas, façam anotações e tragam para mim na próxima aula. Parágrafo 3º do artigo 1º vem e fala: o imposto de que trata esta lei incide ainda sobre serviço prestado,
mediante utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento da tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Olha outra pegadinha. Legal demais isso aqui para a gente fazer. E tem demais essas pegadinhas na hora da prova. Esse parágrafo 3º do artigo 1º pega um caso muito tranquilo. Ah, eu estou andando de ônibus. O que eu pago no ônibus? Uma taxa ou uma tarifa? Vimos no semestre passado. A gente paga no ônibus justamente o quê? Uma tarifa. Por que não é taxa? Porque preço de ônibus é um preço público, não se confunde com taxa, porque não é feito e nem estipulado mediante lei, sim contrato administrativo, e eu não sou obrigado a pagar se eu não uso. Então, difere-se aí, então, a tarifa de ônibus não é um tributo. Mas eu posso falar que o ônibus é um transporte público. E se ele é um transporte público, se eu estou pagando um transporte público, esse transporte público tem que ter imunidade tributária, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque o transporte público é feito por meio de uma empresa concessionária, a qual visa o quê? Lucro. Então, esta não tem isenção e nem imunidade. Aplicação ainda do artigo 150 da Constituição, que nós aprendemos no mês passado, inclusive o 173 e 174 da Constituição, que fala da ordem econômica também. Então, é importante vocês terem essa visão acerca aí do imposto sobre serviço em alguns serviços prestados aí mediante autorização, permissão ou concessão, que é o caso do ônibus, que eu dei um exemplo, pode ser também o caso do pedágio e vários outros aí também. E parágrafo 4º do artigo 1º vem e fala: a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. O que quer dizer isso? Ah, eu quero... Gente, você é empresário e está montando um negócio e está com dúvida se você vai ter que pagar ISS ou ICMS. É claro que o empresário vai preferir pagar ISS do que ICMS, porque nós já falamos aqui que a alíquota nossa do ISS varia de 2% a 5%, e do ICMS tem uma média de 18%. Só que não adianta nada eu fazer um serviço que não é tributado pelo ISS, tipo um serviço de comunicação, e falar que é outro tipo de serviço só para pagar ISS. Para o fisco, não interessa o nome dado. Para o fisco, o que interessa é o que realmente é feito, o que realmente é executado. Ok? Artigo 2º da Lei Complementar 116 fala que o ISS não vai incidir sobre exportação, nós já falamos isso, e também não vai incidir, inciso 2, sobre prestação de serviço em relação de emprego, trabalho avulso, diretor, membro de conselho consultivo ou conselho fiscal, bem como sócio-gerente e gerente delegado, porque você vai ter um regime de trabalho próprio aí, e também não vai incidir imposto sobre serviço nos casos de valores intermediados no mercado de título e valor mobiliário, que é a comissão de valor mobiliário, lá quando você faz compra e venda de ações que você paga lá o IOF. Então, você não tem o pagamento devido de ISS, porque, na verdade, já existe um outro tributo, que nós vamos aprender mais no final do semestre, que é o imposto sobre operações financeiras, que se incide aí sobre bolsas de valores, mercado imobiliário. O parágrafo único do artigo 2º vem e fala que não entrega, não enquadra a exportação aquele serviço que é desenvolvido no Brasil e aqui ele tenha resultado, mesmo que o pagamento seja feito por uma empresa estrangeira. Então, exemplo, lá no escritório a gente tem um caso desse, a gente advoga para uma empresa francesa, desenvolve serviço jurídico para ela, mas o serviço não tem efeito lá. O serviço jurídico dela são justamente as defesas que a gente trabalha a nível brasileiro. Então, nós temos incidência do ISS sobre a prestação de serviço jurídico? Perfeito. Ok? Artigo 3º. O serviço considera-se prestado em um imposto devido no local do estabelecimento do prestador.
ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas no inciso 1 a 25, quando o imposto será devido no local. Qual que é a regra geral, gente? Esse artigo 3º aí é o grande gargalo do imposto sobre serviço. A regra geral é que o imposto sobre serviço ele sempre será devido onde você tem um estabelecimento comercial. Esta é a regra geral. Só que o artigo 3º, ele traz para a gente 25 exceções, onde o serviço vai ser devido literalmente onde ele é executado, onde ele é prestado. Como assim, professor? Nós temos a seguinte situação. Eu tenho uma empresa que ela executa serviços, vamos falar de uma forma geral, de consultoria em Belo Horizonte. E eu sou contratado por uma empresa de Belo Horizonte. Quando eu emito a nota fiscal, meu serviço vai ser devido a Belo Horizonte. Eu tenho uma empresa de Nova Lima que me contrata e eu estou em Belo Horizonte. Eu desenvolvo meu serviço dentro do meu escritório em Belo Horizonte e entrego esse serviço prontinho para a empresa que está lá em Nova Lima. Vai ser devido onde eu executei o serviço, que foi onde eu desenvolvi, que foi na sede da minha empresa em BH. Então, vai ser devido ISS em BH. Só que aí começa um outro problema. Eu tenho uma empresa em Belo Horizonte, fui contratado por uma empresa de Nova Lima e prestei o serviço lá em Nova Lima. Tipo, um serviço que eu tive que ir lá em Nova Lima executar esse serviço. O ISS vai entrar nessa regra, nessa exceção da regra aí, que são os 25 incisos. Ou seja, quando você tem que prestar o serviço efetivamente em outro local, o ISS é devido onde ele é executado. Eu prefiro ensinar assim, turma, do que pedir vocês para decorarem os 25 incisos de exceção. E aí vocês veem de uma forma muito rápida e muito tranquila como é que são aplicadas essas exceções. Exemplo 1, onde está o tomador de serviço, instalação de andaime, instalação de palco, cobertura e outra estrutura. Poxa, você não tem que ir no lugar para instalar palco e estrutura? Então, é lá onde você instalou que vai ser devido pagar o ISS. Demolição, edificação, varrição, coleta e remoção, incineração e tratamento e reciclagem. Ou seja, você está sempre enxergando que a mão de obra teve que ir lá para executar o serviço. Decoragem e jardinagem, tratamento de efluente, florestamento e reflorestamento, escoramento, limpeza e dragagem, ou seja, tudo você enxerga nessas exceções desses incisos, o deslocamento da mão de obra para outro município. Sempre que ocorrer isso, vai ser devido ao ISS, onde o serviço efetivamente está sendo prestado e está sendo executado. Ok? Então, eu peço aos senhores que leiam aí os 25 incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116, porque todos eles demonstram essa situação. No parágrafo 1º, vem e fala: no caso dos serviços a que se refere o item 3.04 da lista, vai considerar ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada município, né? Onde tem a extensão de ferrovia, rodovia, poste, cabo, duto e conduto. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um serviço que ele é executado por mais de um município, eu vou ter que fracionar ele a cada município, né? O parágrafo 2º já fala que é justamente que um serviço prestado em uma rodovia que tem a extensão de vários municípios também tem que ser fracionado entre estes municípios que ali circunscreve. O parágrafo 3º já fala justamente que o fato gerador, quando você tem serviço prestado em água marítima, vai ser justamente o local do estabelecimento do prestador, tá? Então, onde ele tem residência tributária. O parágrafo 4º já vem e fala, na hipótese de descumprimento do parágrafo 1º do artigo 8º-A, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço. O que é o artigo 8º-A? O artigo 8º-A, turma, ele vem e fala
que a alíquota mínima tem que ser de 2%. Então, fala-se aqui justamente que caso você tenha uma exigência inferior a 2%, você tem que recolher para o outro município. O artigo 5º fala que também independe eu caracterizar o serviço. E o que me importa é o serviço na prática para determinar onde será devido. O parágrafo 6º foi incluído, inclusive, pela Lei Complementar 175, também o 5º e o 6º de 2020, e fala, no caso de serviço de plano de saúde ou medicina e congêneres, tá? O tomador de serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora, por meio de convênio ou contrato, tá? Ou seja, o tomador é aquele que contrata. No parágrafo 7º, também pela lei complementar, vem e fala, quando houver dependente vincular ao titular do plano, vai ser apenas o domicílio do titular do plano para pagar. O 8º vem e fala, no caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito, prestados diretamente ao portador de cartão de crédito, também vai ser devido onde é prestado o serviço. Isso gerava uma grande confusão, tá, gente? Por isso que isso veio com a Lei Complementar 175 e foi modificado, porque antigamente o que eu fazia? Eu tinha uma empresa que expedia o cartão tudo no interior de São Paulo que cobrava a alíquota mínima de 2%. E aí você usa o serviço de cartão em todo o Brasil e nenhum outro município arrecadava, e só São Paulo arrecadava. Então, por isso, dessa mudança pela Lei Complementar 175. Parágrafo 9º vem e fala, o local de estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador, tá? Ou seja, aqueles que têm um cartão e etc. e tal, que sejam prestados a eles diretamente, por bandeira, credenciamento ou emissão de cartão. Que é o quê? As bandeiras aí de cartões, as maquininhas. Parágrafo 10. No caso de serviço de administração de carteira de valor imobiliário, ou seja, serviço aí dessas empresas que fazem agenciamento em valores imobiliários, nós também temos o tomador cotista, que é aquele que tem a cota ali e vai ser devido naquele local que ele está situado. Parágrafo 11, serviço de administração de consórcio, o tomador vai ser o consorciado, ou seja, onde eu estou situado e não onde a minha empresa de consórcio está localizada. E parágrafo 12, no serviço de arrendamento mercantil, o tomador vai ser o arrendatário, aquela pessoa que vai ser beneficiada, né, gente, com aquele arrendamento mercantil. Então, é muito importante vocês lerem esses 25 incisos do artigo 3º e todos os parágrafos. E caso vocês tenham dúvidas, vocês vão anotar e trazer para mim para a próxima aula. Artigo 4º da Lei Complementar 116. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviço. Ou seja, independente de eu estar numa empresa ou não, eu tenho que recolher o serviço onde eu efetivamente executo esse serviço. Tá ok? Sendo irrelevante a forma que eu vou denominar. Tinham muitas pessoas e muitas empresas que faziam o seguinte, iam para municípios em questão formalizada, registravam suas empresas em municípios vizinhos, que a tributação do ISS era bem mais baixa e bem mais barata, e aí, literalmente, não se recolhia o ISS devido. Recolhia sobre o mínimo. E aí, na verdade, ela executava o serviço em outro município, exemplo, Belo Horizonte. Era muito normal, a pessoa abria uma empresa em Rio Acima, que a alíquota era mínima, mas a empresa existia, na verdade, era em BH. Essa pessoa pagou multa, juros e foi considerado uma fraude tributária. Tá? Então, não me interessa nenhum tipo de denominação. O que me interessa é onde acontece, na prática, o desenvolvimento da prestação de serviço. O artigo 5º da Lei Complementar 116 vem e fala: quem que é o contribuinte do ISS? É o prestador de serviço, aquela pessoa que presta efetivamente o serviço. Só que aí vem o artigo 6º com uma pegadinha.
Os municípios e Distrito Federal, mediante as suas leis próprias, então falei, tem Constituição, lei complementar e a lei de cada município, pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa, vinculada a fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo em caráter supletivo o cumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive a multa e acréscimo legal. Professor, o que quer dizer isso na legalidade? Na verdade, quem presta o serviço, em regra, é quem tem que pagar e recolher o ISS. Um exemplo, eu tenho uma empresa que prestou um serviço para uma pessoa que me contratou. Quando essa pessoa me paga, eu vou lá e recolho o ISS. Tá? Só que a lei municipal pode virar e falar assim, que ao invés de eu que prestei o serviço recolher o ISS, aquela pessoa que me contratou vai reter na hora de me pagar. Então, em vez dela me pagar R$100, que foi o preço do serviço, ela vai recolher o ISS e me pagar só a diferença. Ou então pode falar assim, quem contratou paga parte e quem prestou paga outra parte. Isso para quê? Para cruzar dados para ver se está tendo omissão de receita, omissão de questões tributárias aí entre um e outro ente. Então, é muito importante a gente verificar essa questão também, essa questão no nosso dia a dia, essa questão na prática. Ok, turma? Isso acontece muito na área médica, na prestação de serviços médicos, onde parte quem contrata tem que pagar e a outra parte quem presta o serviço tem que pagar. Isso para quê? Cruzamento de dados e ver se os dados estão batendo, se uma coisa está cruzando devidamente com a outra. Tá? Então, nós temos aí essa colocação, essa situação aí do artigo 6º. E aí pode ter de outra forma. Quem contrata é que recolhe, não é quem presta o serviço, não. Isso é muito clássico, gente, com empresas sediadas em pequenos municípios. Então, às vezes, você tem lá, não só pequenos municípios, vamos pegar Betim, né? Betim tem um centro industrial que é muito forte. E Betim montou um centro industrial, não foi à toa, é porque o município concedeu uma série de benefícios àqueles empresariados que ali situaram em Betim. E como que Betim chamou os empresários para constituírem indústrias e empresas lá? Olha, vem para cá que eu te dou benefício fiscal de A, de B, de C e de D. Só que é o seguinte, qualquer serviço que você contratar, a legislação de Betim manda reter o serviço para Betim. E aí Betim recolhe muito mais por conta disso. Então, a legislação do município pode mandar que você faça uma retenção. Então, parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar 116 vem e fala, né? Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto, independente de ter sido efetuado sua retenção na fonte. Ou seja, se a outra pessoa não recolher direito, você vai recolher. Parágrafo 2º, são responsáveis quem? Tomador de serviço, ou seja, quem presta serviço. Inciso 2, a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, mas que contrata o serviço. Questão e pegadinha de prova. A Fundação X, que é imune, contratou uma empresa para prestar serviço. A empresa presta o serviço, mas a lei fala que quem contratou tem que reter. A fundação vai reter ou não vai reter? Vai e vai recolher. Mas ela é imune. Ela é imune quando ela prestar serviço. Neste caso, ela contratou uma empresa a qual ela tinha a obrigação de reter. Então, quando ela reteve, ela não reteve um dinheiro da fundação, ela reteve um dinheiro da empresa. Então, cuidado com esse inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Complementar 116. Se tiverem dúvidas, me perguntem novamente. Inciso 3. A pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviço, ainda que imune também, a mesma coisa. Tá? Inciso 4. As pessoas destacadas no inciso 2 e 3 do parágrafo 9º do artigo 3º, pelo imposto devido pelas as pessoas descritas no inciso 1 do mesmo parágrafo, em serviços tomados aí pelo item 15.1, que é um caso específico aqui. Parágrafo 4º,
No caso de serviços prestados pela administradora de cartão de crédito e débito, os terminais eletrônicos ou maquininhas das operações devem ser registrados onde o tomador de serviço está, ok? Onde aquela pessoa que contratou está, para ali naquele município recolher. Artigo 7º, a base de cálculo vai ser sempre o quê, gente? O valor e o preço do serviço. E aí o parágrafo 1º vem e fala, né? Quando for prestado em mais de um município, o serviço tem que ser proporcional a esses municípios e recolher em cada município. Parágrafo 2º, não vai incluir na base de cálculo o próprio ISSQN, né? Não vai incluir material fornecido, que vai entrar na lista lá e na regrinha lá do artigo 1º, parágrafo 2º, que nós já falamos. Artigo 8º vem e fala da alíquota máxima e alíquota mínima, né? Que vai ser o 8º e o 8º-A. Alíquota mínima 2%, alíquota máxima 5%. Interessante falar o parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 8º-A, que fala: o imposto não é objeto de isenção, incentivo ou benefício tributário, inclusive redução da base de cálculo, tá? Exceto para alguns serviços especificados. Ou seja, se o município conceder uma alíquota inferior a 2%, só pode ser desses serviços aí especificados, e se não, o Poder Executivo, que no caso é o prefeito do município, vai responder por improbidade administrativa. E o parágrafo 2º fala que vai ser nulo o ato do prefeito que não respeitar a alíquota mínima, além da responsabilidade por improbidade administrativa. Tá? E o parágrafo 3º fala: essa nulidade para quem presta o serviço perante o município que não respeita a disposição vai dar o direito à cobrança e à restituição do valor aí em comento. Então, essas são todas as peculiaridades, turma, acerca da Lei Complementar 116 de 2003 do ISS ou ISSQN. Outra situação interessante que é importante a gente falar é justamente a questão da forma de tributação. Os municípios têm legislações específicas que, quando você tem uma sociedade profissional, você tem duas formas de optar por pagar o ISS. Ou é sobre faturamento, que vai variar de 2% a 5%, e se vai ser uma sociedade única, ou seja, só de um determinado ramo, você pode optar por pagar ou sobre o faturamento, que varia de 2% a 5% a alíquota, a depender do município, ou sobre o número de sócios, independentemente do faturamento do que você tem no dia a dia. Ok? Então, essas são as nossas considerações a respeito do ISS. Peço a todos vocês uma atenção, que assistam essa aula, que façam as anotações aí e cheguem na próxima aula com as dúvidas para a gente poder discutir. Agradeço a atenção de todos e desejo excelente dia aí para vocês.